Bom, agora já entrando em outro assunto, ainda a ver com a geopolítica do governo Trump, logicamente, você acabou de citar esse cessar-fogo entre Israel e Hamas. E o Trump ele foi muito vocal durante a campanha, falando que ele iria pacificar o mundo. Isso. Ou não, vou acabar com as guerras que estão acontecendo. Pouca coisa, né? Ele sempre assim humilde. Eu fico sempre Pois impressionada. é, mas antes de assumir, se a gente pega os comentários a respeito desse acordo, parece que teve muito peso da mão do Trump e do pessoal que ele indicou para trabalhar junto. Então, de fato, você acha que isso é possível? Que ele vai realmente pegar esses conflitos Israel e Hamas, um cessar-fogo como aconteceu agora, Rússia e Ucrânia, A gente pode analisar isso, Bruno, de dois jeitos. Ou do jeito que a internet está discutindo isso desde ontem. Ninguém quer saber como foi o acordo, o que engloba o acordo, se o acordo vai durar, quais são as consequências do acordo. As pessoas só querem saber quem que conseguiu fazer. Sim. Olha que discussão translocada. Então tá bom. Então a gente coloca isso de lado e aí a gente leva a premissa que o Trump é um pacifista e que ele vai trazer a paz. Como é que ele vai trazer a paz se ele fala que ele vai invadir o Canadá, o Panamá e a Groenlândia? Pô, uma contradição. Não importa o que você queira, a não ser que você quer mudar a definição do que é paz e o que é guerra. É guerra. Se eu vou invadir outro país, é guerra. Então o Trump... Assim, não dá pra você achar as duas coisas. Não dá pra você defender que ele é o cara que vai fazer a paz e achar bonito que ele vai invadir a Groenlândia. Não dá pra indicar ele pro Prêmio Nobel da Paz. Não tem como você fazer isso. Tá Você pode falar, não, eu gosto do Trump porque ele é forte. Beleza, esse argumento você para de pé, você é um pouco mais racional, coerente, porque você está dizendo que ele é forte e não que ele vai trazer a paz. Agora você vai dizer, o Trump é bom porque ele vai trazer a paz? Desculpa. Você ficou maluco. Tem alguma coisa errada no seu entendimento das definições do que é guerra e o que é paz. Mas, tirando isso, a realidade, né? E aí tem dois jeitos de discutir, ou a gente vai para a discussão da torcida, ou a gente vai para a discussão analítica do negócio. Quando a gente fala de conflitos, e esse é um conceito muito interessante, quando eu estudei conflito, né? E quando a gente fala de guerra ou de conflito, a gente fala sobre maturação do conflito. O conflito tem que estar maduro para ser resolvido. Você imagina uma briga entre marido, ex-marido e ex-mulher. Eles passam se matando na justiça. Chega uma hora que eles viram e falam assim, eu não aguento mais brigar. E aí a gente fala que o conflito, então, tá maduro para ser resolvido. Ele tá pronto. Por quê? Tem um jeito de entender os conflitos que diz o seguinte, a guerra contém as sementes da sua própria destruição. Se você deixar a guerra seguir o seu ciclo natural, ela levará à paz. Porque guerra, 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 destruição, destruição. Chega uma hora, todos os recursos materiais são exauridos, todos os recursos morais, toda disposição de lutar acaba, e você faz o quê? Você sucumbe, ou você fala, não aguento mais, ou um lado vence. Então, a guerra leva à paz. Ou seja, se a gente tiver, porque a gente já não teve o acordo de paz entre o Hamas e Israel, já ruiu hoje. O cessar-fogo acabou. O Hamas já não está entregando, já começou a mudar de ideia. Hoje acordamos com o Hamas mudando de ideia e Israel falando, não tem então acordo. Israel já atacou Gaza de novo. O Hamas disse que ele não mudou nada, que isso é uma invenção de Israel. Então, o acordo já não parou de pé. Mas, para um acordo parar de pé, você tem que ter chegado nesse momento da exaustão. E isso você só chega nesse momento depois de muita guerra. Esse é o mais longo conflito entre Hamas e Israel da história. Durou 15 meses. É o mais longo, o mais destrutivo, o mais mortífero e o pior. Tá todo mundo cansado. Então, vamos lá. Por que o acordo aconteceu? Quem fez o acordo acontecer? Em primeiro lugar, é isso. A guerra fez o acordo acontecer. Se ele for acontecer, porque hoje ele já não está acontecendo. O segundo ponto a proposta do acordo é igual a que sempre foi proposta pelo Biden. Então, tem uma parcela que o Biden ajudou a fazer isso acontecer também. E tem uma parcela do Trump. É uma combinação de fatores. Não dá para dizer o Trump fez o acordo. Claro que não. Os israelenses aceitaram uma coisa que eles não aceitavam até agora. E tem muita gente dentro de Israel dizendo que isso é uma derrota. Por quê? O discurso do Netanyahu era: eu só vou
sair de Gaza quando eu destruir o Hamas. Negociar, libertar prisioneiros para o Hamas, manter o Hamas no poder e sair de Gaza é dizer que você não terminou com o Hamas. Então, a coalizão do Netanyahu ultradireita não aceita isso. E não vai aceitar. E falou, eu não vou aceitar isso. Ela está em silêncio dizendo que não vai derrubar o governo do Netanyahu porque ela está falando assim, tá bom, o Trump chegou no poder e o Trump vai me dar uma coisa que eu quero muito, que é a Cisjordânia. Então eles estão silenciando por uma coisa, esperando receber outra. Esse é um lado. E aí tem outras pressões. A pressão que o Netanyahu sofre das famílias dos reféns. E uma grande parcela da população que não aguenta mais a guerra. E fala assim, tá bom, destruiu tudo. Tá destruindo quase tudo. Venceu o Hezbollah, venceu o Irã. Tipo, até quando nós vamos ficar em guerra? Israel tem um exército de reservistas. Sim. Não é um exército profissional. A economia, a vida das pessoas está paralisada dentro dessa loucura. E claro, tem que resolver o problema, senão não tem vida. Mas também, 15 meses depois, está todo mundo falando, bom, e aí? Então, existe uma série de fatores que pressionam o acordo acontecer. Do lado do Trump, o que ele fez acertado? Primeiro que ele se juntou com o Biden. E isso é acertado, porque os dois juntos criaram uma pressão para Israel que o Netanyahu ficou um pouco isolado. Falou, o modelo do acordo é o acordo do Biden. O negociador é o do Trump junto com o Biden. Então, para o público, todo mundo acha que o Biden e o Trump estão brigando, mas internamente eles não estão brigando. Eles conversaram e falaram assim, vamos fazer isso em conjunto. E estão fazendo o negócio em conjunto. Então, esse é o mérito do Trump de aceitar fazer isso com o Biden, e isso deu mais força para a tentativa do acordo. O Trump também tem uma posição e uma moeda de barganha que o Biden não tem. Que é virar e falar assim, eu vou te dar coisas, Israel, que o Biden não estava disposto a oferecer. Por exemplo, eu vou deixar vocês continuarem fazendo o que vocês querem na Cisjordânia, e o Biden não ia fazer isso. Então, os ultradireita da coalizão do Netanyahu estão falando, então tá bom, então o Trump vai nos dar alguma coisa. E óbvio, o que eu acho que que faz menos diferença, o Hamas olhar e falar assim, talvez com o Trump eu conseguiria um deal, um acordo pior. Melhor pegar o que tem na mesa já. Isso. Acho que isso é um fator, mas na lógica de uma organização terrorista suicida, fanática, fundamentalista, desculpa, isso não move esses caras assim quanto a gente racional acha. Eles estão lá dispostos a se explodir e morrer por uma loucura. E fizeram um ataque suicida inicial a Israel que sabiam que eles seriam destruídos. Então eles não estão fazendo esse tipo de conta. Esse fator é menor, mas ele existe. O resumo da história é uma combinação de coisas. O Trump é um fator novo que ajudou a empurrar. Mas isso não aconteceria se a gente estivesse no segundo mês do conflito. Sim. Não aconteceria. O Trump podia chegar e falar assim, Israel ia falar assim, desculpa, amigão, nós vamos entrar lá dentro e quebrar tudo e matar o máximo de terrorista do Hamas que a gente conhece. Então, assim, tem coisas que não dá. É o timing, né? O timing, a história, o desenrolar da coisa ajuda a construir essa situação. Mas, vejamos, o acordo não está de pé. Então não é tão fácil assim.